Vocês não imaginam as armadilhas que estão na mente humana. Todas as vezes que vocês estão angustiados, tensos, vocês foram aprisionados em algumas avenidas da memória. Se vocês estão com sentimento de culpa, autopunição, autoabandono, se sente que a vida falta de sabor, prazer, encanto, tenha certeza, vocês são prisioneiros. Eu sou prisioneiro. Porque todas as emoções dependem das janelas que se abrem no córtex cerebral. Se elas se abrem em determinadas áreas que são traumáticas, nós nos nutrimos, e às vezes nos nutrimos cronicamente. Ou seja, continuamente. Aí nós vamos ter aquelas pessoas depressivas, pessimistas, mórbidas, angustiadas, pessoas que têm dificuldade de apostar em si e reconstruir a sua própria história. Reitero, portanto, que a síndrome do pensamento acelerado tem sido confundida com um transtorno de déficit de atenção ou hiperatividade que tem um viés genético. Nós mexemos na caixa preta do funcionamento da mente pelo excesso de dados, citei número 1, pelo excesso de atividades. Eu tenho dado conferências para magistrados, muitas plateias de magistrados, juízes de direito, e eu tenho dito que todos nós somos contra o trabalho laboral escravo. Crianças trabalhando em minas, todas sujas, sem direito a estudar, a brincar, a ter uma existência leve e suave, uma formação da personalidade rica. Mas o que nós não percebemos é o trabalho intelectual escravos. Crianças que têm tempo para tudo, mas não para ter infância. Colocamos elas no excesso de atividades, querendo formar mentes brilhantes, e nós, sem perceber, viciamos o córtex cerebral delas a precisarem de muito para sentir pouco. Pais que dão presentes em excesso para os seus filhos cometem um crime sem precedente. É melhor dar raramente presentes e dar aquilo que o dinheiro não consegue comprar, ou seja, falar das suas lágrimas para os seus filhos chorar as deles, falar dos seus fracassos para que eles entendam que ninguém é digno do pódio se não utilizá-los para conquistá-lo. É muito melhor dar aquilo que o dinheiro não consegue comprar do que dar aquilo que o dinheiro pode comprar, porque o excesso de estímulo material vicia as crianças em determinadas avenidas e ruas, usando a metáfora da cidade. Ou seja, são prisioneiras no córtex cerebral, não conseguindo se reinventar, libertar o seu imaginário, ser bem-humoradas, ter encanto pela vida e fazer dela um show, mesmo quando o mundo desaba sobre nós. Estamos vivendo a era dos mendigos emocionais e não estamos sabendo disso. No século XVIII, para o XIX, na França, houve a era dos mendigos. Tantas guerras, corrupção econômica, política, controle de uma minoria por uma maioria, produção de alimentos escassas, insegurança, portanto, alimentar. Tropeçava-se em mendigos, 1/3 da população tinha malnutrição. Mas o que nós não falamos é que na atualidade estamos vivendo a era dos mendigos emocionais. Pessoas que precisam de muitos estímulos para sentir migalhas de prazer. Isso é de uma seriedade muito importante. Nunca vi crianças e adolescentes tão tristes, precisando de muitos eventos para se animar um pouco. Se você não consegue ficar só com você, sem fazer nada, algo está errado. Se você não consegue dar um abraço em você e dizer palavras de amor, fazer uma declaração de amor para a sua história, algo está errado. Você pode ser ótimo para a sociedade, mas é um carrasco de si mesmo. É vítima da ansiedade, principalmente desse tipo de ansiedade, a síndrome do pensamento acelerado.
excesso de informação, excesso de atividade, excesso de uso de aparelhos digitais, o dia inteiro clicando, aquela paranoia. E manda mensagem para os amigos. Ninguém curtiu, tem um ataque de raiva. O dia todo. E não consegue desligar daquela bendita máquina, daquele bendito celular, 1 hora. Dá um ciricutico. As pessoas não conseguem mais fazer a viagem fundamental, a mais relevante viagem que um ser humano deve empreender nesta belíssima e curtíssima trajetória existencial. Uma viagem para dentro de si mesmo. Elas não conseguem usar a arte da dúvida, que é o princípio da sabedoria na filosofia, a arte da crítica, que é o princípio da sabedoria na psicologia, e a arte da determinação estratégica, a determinação da gestão da emoção, que é o princípio da sabedoria na área de recursos humanos, aqui dentro, para fazer higiene mental. Elas não duvidam das suas falsas verdades, não duvidam dos seus pensamentos perturbadores, não duvidam do seu sentimento de incapacidade, não criticam suas ideias mórbidas, não criticam as suas emoções tensas, não criticam a passividade do eu, que assiste como espectador e estéril todos os problemas que acontecem em nossa mente sem atuar, não determinam ser líder de si mesma, não determinam ser protagonista da sua própria história, gerir a sua emoção. A arte da dúvida, a arte da crítica e a arte da determinação estratégica sempre foram ferramentas intuitivas que levaram homens e mulheres a saírem fora da curva e se tornarem grandes pensadores. Mas todos os dias deveríamos fazer essa higiene mental. Todos os dias deveríamos atuar dentro de nós. Todos os dias deveríamos construir janelas killer ou light. Light para estabilizar a emoção. Quem de vez em quando sente um vazio, uma angústia, um estado de agitação mental? Seja, eu sei que é a maioria. Levante as mãos. Levante as mãos. Ótimo. Se nós fizermos todos os dias, quase todos os dias, essa técnica, você vai construir tantas janelas lights, você vai produzir núcleos de habitação do eu. Aí você vai, ao longo de 6 meses, 1 ano, 2 anos, ter um prazer muito mais consistente, profundo, um estado de satisfação mais rico, uma capacidade de contemplar o belo mais intensa, uma capacidade de não vender a tua paz por um preço vil, de maneira mais inteligente, mas sem gestão da emoção, nós somos uma folha ao léu do vento, sob a orquestra do vento. Se sopra muito, quase nos desligamos da copa da árvore, se sopra pouco, falta refrigério, enfim, não tem estabilidade, nem profundidade. É muito triste saber que hoje as ferramentas que nós trabalhamos, elas poderiam ser fundamental para prevenir suicídios, para prevenir transtornos emocionais como ansiedade, fobias, humor depressivo, drogas e outros transtornos como bulimia, anorexia, vigorexia. É muito triste sabemos que as técnicas são tão factíveis, são tão disponíveis, estão dentro de cada ser humano, mas nós não utilizamos. Você usa vacinas, você foi vacinado contra sarampo, contra tuberculose e assim por diante. Mas quais são as vacinas que nós utilizamos para construir janelas lights? As vacinas geralmente são vírus atenuados, ou fragmentos genéticos que induzem a formação de anticorpos para que quando o agente real invadir a corrente sanguínea, esses anticorpos reconheçam e combatam. As vacinas socioemocionais, elas deveriam produzir habilidades para que nós possamos impugnar, confrontar, discordar cada pensamento perturbador, cada ideia autopunitiva, cada sentimento de incapacidade, cada estado de angústia e vazio existencial. Mas simplesmente nós não atuamos porque estamos no tempo da pedra em relação à gestão da emoção.
eu fico muito triste em ser uma das vozes solitárias. Por um lado, desenvolvi o primeiro programa mundial de gestão da emoção. Por outro lado, eu vou às lágrimas ao saber que, enquanto eu estou falando, a cada 40 segundos uma pessoa se suicidou na Terra. A cada 4 segundos uma pessoa tentou o suicídio. E a cada menos de um segundo uma pessoa pensou em morrer. E nenhuma delas, de fato, quer morrer. Todas elas, quando pensam em morrer, têm fome e sede de viver, sob o ângulo da gestão da emoção. Nenhuma delas quer eliminar a vida. Nunca, nunca. Uma pessoa que pensa em morrer, na verdade, quer matar a dor, a angústia. Ela tem desejo de ser autônoma, líder de si mesma, mas como não consegue, atentam contra o corpo, porque só o corpo morre. Ninguém morre de depressão, ninguém morre por estado de ansiedade, angústia. O corpo é que entra em colapso. Claro, uma pessoa deprimida, com vários transtornos emocionais, afeta o corpo que, consequentemente, desenvolve doenças, por exemplo, psicossomáticas. Mas é o corpo que vai à falência. E as pessoas atentam contra esse organismo tão sofisticado que sustenta a vida. No fundo, elas querem matar a dor e não a existência. E se soubesse que há ferramentas dentro delas para impugnar, discordar, confrontar, duvidar, criticar, reciclar todo o lixo, elas sairiam da condição de vítimas e se tornariam protagonistas da própria história. E aonde eu tenho ido, eu tenho encontrado pessoas que utilizaram ferramentas que estão nos meus livros. Eu nunca recomendo que uma pessoa use ferramentas sem procurar um profissional de saúde mental, se o problema dela é grave. Mas há muitas pessoas, milhares, milhões de pessoas utilizando essas ferramentas e estão aprendendo a deixar de ser servos para dirigir o seu próprio script, pelo menos minimamente, numa situação aceitável. Alguém tem utilizado as ferramentas que eu preconizo aqui? Levante as mãos, dos meus livros. Vários que foram ajudados. Olha quantas pessoas. Todos os dias, até o último suspiro existencial, nós não podemos abrir mão de biografar a nossa história. Não podemos deixar as janelas traumáticas, janelas killer, as nossas privações, os abandonos que tivemos, as crises que passamos, as vaias que atravessamos e nem os problemas externos, a crise econômica, a crise política, as dificuldades da vida, traições, rejeições, exclusão social, nada de fora e de dentro, biografar os principais capítulos. Sim, seremos sempre escritos por fenômenos alheios à vontade do eu, mas não deveriam ser os principais capítulos. Deveriam ser textos, parágrafos colaterais. Mas, infelizmente, nós não biografamos a nossa história porque o nosso eu não é trabalhado nas escolas de ensino infantil, fundamental, médio e universidade, lato sensu, stricto sensu ou pós-graduação de maneira inteligente. Nós não tocamos nesse assunto. Entramos na vida sem estar preparados para dirigir o mais complexo de todos os veículos, a mais complexa de todas as aeronaves, a aeronave mental.